9h59, nós estamos de volta então com o TV Mar News, passando informações para você. Olha, o procurador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque assume hoje o cargo de Procurador-Geral da Justiça de Alagoas. Ele comandará o Ministério Público Estadual durante o biênio 2020-2022. A solenidade de posse em razão da pandemia de Covid-19 será realizada hoje às 10 horas apenas diante do Colégio de Procuradores e será transmitida de forma virtual. Olha só, gente, por conta dessa pandemia, o isolamento social, infelizmente, o número de crimes domésticos, de violência contra a mulher tem crescido aqui no nosso estado. E a gente vai acompanhar um vídeo que a OAB fez exatamente para combater essa situação. Vamos acompanhar. Tropa do 5º Batalhão, em homenagem aí ao saudoso Subtenente Nogueira. A gente está com um probleminha no áudio em relação a esse vídeo e vamos tentar aqui restabelecer para a gente mostrar para vocês. Daqui a pouquinho a gente então mostra para vocês esse vídeo. Foi um vídeo institucional criado para a gente exatamente tentar diminuir e mostrar toda a rede de apoio que essas mulheres têm direito e devem procurar em caso de violência doméstica. Mas sobre isso a gente vai conversar também aqui via Skype com a Ana Carolina Fidelis, ela que é presidente da Comissão da Mulher dos Direitos Humanos aqui da OAB. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos e a todas, muito obrigada pela oportunidade e, de fato, é uma preocupação que nós estamos tendo, especialmente nesse período da pandemia. Pois é, Anne, o número de fato tem aumentado, né? O número de casos de violência contra a mulher tem aumentado. A que isso se deve? Como é que está a questão dessa rede também de apoio à mulher? Então, mundialmente tem se percebido um aumento significativo em relação à violência contra a mulher, aos indicadores de violência. No Brasil, especialmente, alguns estados já forneceram estatísticas revelando essa situação. Porém, especificamente no estado de Alagoas, o que nós acreditamos existir é também um problema, um aprofundamento da subnotificação. Como assim? Uma maior dificuldade em relação ao processo de denúncia que eventuais mulheres em situação de violência possam estar enfrentando. É fato que a maior parte das mulheres que são vítimas de violência e até de feminicídio mesmo, são vítimas em contextos domésticos, inclusive, em regra, dentro das suas próprias casas, trabalho, locais onde elas frequentam com regularidade. Fora isso, nós temos mais episódios de violência à noite e nos finais de semana. Vamos imaginar que durante a quarentena é como se nós estivéssemos todos os dias em finais de semana, tendo em vista que as pessoas estão mais em casa, mais nessa situação de confinamento, que é importante, não negamos, mas não podemos de modo algum esquecer que existe uma vitimização específica e recorrente na vida das mulheres, e essa vitimização acontece justamente no local onde mais nós temos que nos sentir protegidas, que é a casa, que é o lar, que é o espaço doméstico. Por isso que mundialmente, como eu disse, nacionalmente, estamos vendo aí um processo de aumento nas situações de violência contra as mulheres. Pois é, um contraponto, né? A mulher, ela precisa ficar em casa para se proteger da pandemia, mas estando em casa para se proteger da pandemia, ela então acaba sendo vítima de um outro problema, que é vítima dessa questão da violência contra a mulher. Exatamente. Como eu disse anteriormente, estar em casa hoje é uma necessidade por uma questão epidêmica, por todo esse contexto que nós estamos vivendo, mas é fundamental que nós falemos também sobre violência doméstica, considerando que, infelizmente, este lugar, que é um lugar onde, como eu disse, nós temos que nos sentir protegidas, afinal de contas é nosso lar, onde vivemos com pessoas que nós amamos, mas que infelizmente para a mulher hoje é o lugar mais perigoso
para estar. Só para que vocês tenham uma ideia, a cada 10 mulheres que são assassinadas, 7 morrem em ambientes domésticos e geralmente por companheiros, ex-companheiros, pessoas que estão ali no seu círculo afetivo, o que é sem dúvida muito preocupante, principalmente porque quando nós falamos em segurança pública, em regra nós pensamos apenas no espaço público, mas o espaço privado também precisa ser tratado. Tem de haver políticas públicas que direcionem seus esforços para este ambiente que é tão problemático para nós mulheres. Pois é, Carol. E aí a gente tem o problema, mas também tem uma rede de apoio a essas mulheres. E é exatamente esse vídeo, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, exatamente esse vídeo, ele mostra que essas mulheres não estão sozinhas. Eu queria que você pudesse falar um pouco com a gente a respeito sobre essa rede, né, e passar de repente aqui os contatos para quem está nos assistindo e precisa, porque a gente sabe que o número é maior também na periferia, envolvendo mulheres negras, enfim, mas as mulheres brancas e de alta sociedade também sofrem violência doméstica. Então, seria interessante que a gente pudesse também falar um pouco sobre isso. Exatamente. A violência contra a mulher ela é extremamente democrática, ela acontece em todas as classes sociais. Porém, quando se pensa na vitimização letal, ou seja, na morte, nós vemos que em Alagoas as mulheres negras morrem 5,5 vezes a mais. E sem dúvida uma das razões que levam a esse contexto de maior vitimização em relação às mulheres negras é também o fato delas terem até mais dificuldade de acessar a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Que preciso dizer, nós precisamos evoluir muito quando se pensa na rede, nos locais de atendimento. Porém, nós já temos sim instituições e pessoas que são extremamente comprometidas com essa causa. Nesse vídeo, o nosso objetivo foi justamente responder uma pergunta que é recorrente. O que fazer se eu estiver sendo vítima de violência ou mesmo se eu estiver presenciando uma situação de violência? No vídeo, nós colocamos basicamente uma trajetória dessa rede, quais os números que devem ser acionados, quais as instituições que devem ser procuradas. A começar, por exemplo, estou sendo vítima, preciso de uma ajuda agora, preciso que a polícia compareça na minha casa agora, ou minha vizinha está sendo vítima, eu não posso me omitir de modo algum. Para onde eu devo ligar? 190, onde a guarnição mais próxima deve ser acionada e comparecer ao local. Ainda que algumas pessoas pensem, não adianta chamar, não adianta tentar ajudar essa mulher porque ela volta atrás em relação à denúncia, ainda assim é preciso denunciar, porque uma ligação, uma interferência externa naquele momento pode sem dúvida evitar um assassinato. E além disso, depois da polícia, qual é a trajetória que uma mulher tem de passar para que o processo de denúncia perpetue? Aí nós apresentamos os telefones e o endereço das delegacias. Aqui no estado nós temos 3 especializadas, mas se eu não tiver uma delegacia especializada, eu posso buscar qualquer delegacia para fazer um boletim de ocorrência, para denunciar. Temos no estado 2 juizados da violência doméstica, em Maceió e Arapiraca, mas se eu não tiver um juizado especializado, posso buscar qualquer fórum e assim sucessivamente. Temos, como eu disse, uma rede que precisa ser muito aprimorada, muito ampliada, mas já temos alguns serviços que precisam ser divulgados e que as pessoas precisam ter conhecimento para que efetivamente elas não se sintam sozinhas. Você frisou aqui para a gente que durante os finais de semana esse número aumenta muito. A delegacia da mulher, ela funciona aos finais de semana? Ela acompanha, então, essa problemática? Infelizmente, não. Nossas delegacias especializadas, tanto em Maceió quanto em Arapiraca, não são 24 horas. Nossa pauta sempre foi essa no sentido de ampliar o atendimento das especializadas. Mas, infelizmente, hoje a gente ainda vive num cenário em que buscamos até um atendimento no horário comercial, que, infelizmente, não é o que nós nos deparamos hoje. Temos diversos relatos de mulheres que comparecem às delegacias no horário em que se informa que deveriam estar abertas e não conseguem. E neste período da pandemia,
Infelizmente, essa dificuldade tem se aprofundado. Exatamente por isso que um dos nossos pleitos, junto à segurança pública, e em especial frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, é também a ampliação dos canais de denúncia, inclusive de maneira virtual. Hoje nós já temos a delegacia interativa, mas não são todos os crimes que podem ser denunciados pela delegacia interativa, mas apenas os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, alguns que não necessitem, por exemplo, de um encaminhamento para o IML. Mas precisamos pensar em estratégias para superar esse obstáculo, considerando que se é difícil ir à delegacia em tempos normais, agora mais ainda, e mais ainda considerando as próprias dificuldades estruturais e até a dificuldade dos servidores e servidoras que compõem essa porta de entrada. Pois é, Anne, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, A gente espera que esses problemas são os problemas tão pequenos e tão óbvios que precisam ser resolvidos para atender essas mulheres, a essa demanda de mulheres que precisam desse apoio, dessa rede fortalecida para se sentirem seguras e, inclusive, se sentirem motivadas a fazer a denúncia. Anne, muito obrigada pela tua participação aqui. O canal aqui 525 da TV Mar está aberto para você, tá bom? Gente, eu queria chamar vocês agora para conferir com a gente esse vídeo que a gente citou. Vamos ver agora e aí, de repente, vocês podem se sentir mais informados a respeito dessa situação. Se você sofreu ou está presenciando algum tipo de violência doméstica ou familiar, ligue para o 190. Uma guarnição da Polícia Militar chegará até o local. Você também pode ir a uma delegacia e fazer a denúncia, inclusive de forma virtual pela delegacia interativa. Você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança e requerer medidas protetivas de urgência para que este agressor seja afastado do lar, seja proibido de se aproximar de você e da sua família. As medidas protetivas devem ser deferidas no prazo de 48 horas, pelo juizado de combate à violência doméstica ou por um juiz do fórum onde não houver o juizado específico. E quanto à Patrulha Maria da Penha, nós estamos aqui 24 horas, pronta para fazer a fiscalização de todas as medidas protetivas após a efetuação da sua denúncia. Conte conosco. Em Maceió, você pode buscar ajuda na Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, vinculada à Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, onde existe uma equipe multidisciplinar composta por advogado, psicólogo e assistente social, pronta a auxiliar as mulheres vítimas de violência. Maceió possui uma casa-abrigo para que mulheres e seus filhos com até 12 anos de idade fiquem em segurança. Você também pode ligar para o 180, tirar suas dúvidas e denunciar. Não se cale, fale, denuncie. Você não está sozinho. Pois é, gente, então fica aí para vocês, todo esse vídeo esclarecendo como que a gente deve procurar, então, essa rede de apoio para, então, fazer esse apoio muito necessário para as mulheres. A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, mas volta com muito mais informações aqui daqui a pouquinho.